era a questão do véu. Isso. Obrigada, Joyce. A Joyce, eu te contar, faz milagre lá, né? Ela E daí, salva então, todo mundo. Obrigada, Joyce. isso aí. Aí a gente sabe que o costume daquela época, as mulheres todas tinham que andar com a cabeça coberta. É como é hoje lá o pessoal muçulmano, né? Elas não podiam tirar aquela cobertura da cabeça, porque a mulher que não andava com véu na cabeça, ela era considerada prostituta, né? E esse véu, ele significa, queridos, muitos nem sabem disso, usam, mas nem sabem, significa a submissão dela ao marido, ou então a uma autoridade superior a ela, certo? Isso é uma coisa muito importante, porque você vê, quando a mulher casa, hoje está todo jeito, né? Mas tinha aquele véu que cobria a cabeça dela, né? Então, quando você estava aqui, atrás da noiva, você via só a cabeça do noivo, você não via a cabeça da noiva, porque estava coberta com o véu, né? Então, aquilo está significando a submissão dela ao marido. E isso, queridos, é um negócio que essa palavra, essa palavrinha que ficou, infelizmente, com uma palavrinha tão ruim para nós mulheres, mas como mulheres cristãs, essa palavrinha não devia ser ruim, porque essa submissão, ela significa proteção também. A gente sempre pensa na submissão como subserviência, mas não é. Ela é uma proteção, porque aí Paulo fala, porque Cristo é a cabeça do marido e o marido é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Então, Paulo coloca uma hierarquia na questão de autoridade e na questão também de proteção, porque ele fala com relação aos anjos. É claro que aos anjos caídos. Por quê? Porque quando a mulher está sem essa proteção, a mulher ela é mais levada à questão de emoções, ela é mais, porque Eva, inclusive Paulo fala isso, porque Eva que caiu na tentação. Então, Satanás foi exatamente onde ele sabe que existia era mais fácil dele entrar. Então, queridos, essa questão do véu, existem muitas irmãs que usam véu na reunião, usam véu para orar, porque está aqui, Paulo está falando aqui, né, na questão do véu. E tem essa questão também, que era costume deles, lá, o costume daquela época, em toda a região, não só lá em Coríntios, mas também em Corinto, mas também em Jerusalém, em todos os lugares as mulheres andavam cobertas, com a cabeça coberta. E isso é realmente importante por conta disso. Então, por isso que Paulo está falando. E outra coisa, ele fala sobre as mulheres falarem, né, na igreja. Por quê? Porque ali na comunidade ali de Corinto, principalmente, as mulheres, elas eram muito levadas, elas eram muito, falavam muito, elas tinham muita proeminência e elas eram muito levadas para essa área sexual. Isso aí era uma coisa terrível que acontecia ali, como a gente viu, né? Que a deusa daquele lugar era Afrodite, que era Vênus. Então, essas mulheres, elas influenciavam muito, elas eram muito polêmicas, vamos dizer assim, era um problema. Então, Paulo, ele precisava fazer isso ali, porque na igreja não podia ter essa desordem, certo? Então, isso é uma questão importante e é uma questão que a gente deve levar diante do Senhor, aquilo que o Senhor colocar no nosso coração. E essa questão do véu fala de questão de autoridade, é uma coisa importante, queridos. Isso é a palavra de Deus. O mundo nos dita outras coisas, mas a palavra de Deus nos fala isso, né? É claro que, né, nós vamos entrar nessa questão de submissão, agora, porque não é o nosso assunto, mas é um assunto muito importante para nós, as mulheres cristãs, e para que o Evangelho de Deus não seja difamado. Nós precisamos estar debaixo dessa autoridade do nosso marido, como o nosso marido deve estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus Cristo, né? Eles devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, e a esposa deve respeitar o seu marido. Então, isso é uma coisa importante. E outra coisa que tem nesse capítulo, fala da mesa do Senhor. O que nós devemos lembrar, vamos ler então primeiro Coríntios 11, 3, que fala da questão do véu. 1 Coríntios 11, 3. Foi aquilo que eu falei. Alguém lê para nós aí, por favor. Mas quero que saibam de uma coisa: o cabeça de todo homem é Cristo, o cabeça da mulher
é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Olha bem, Paulo está falando sobre hierarquia, né? Que deveria haver, deveria não, deve haver essa hierarquia, há essa hierarquia, né? Agora, com relação à mesa do Senhor, também havia muita confusão, por quê? Porque lembra quando o Senhor Jesus Cristo partiu o pão ali no cenáculo, a festa da Páscoa acontecia o seguinte, era uma refeição que eles tinham, né? Eles comiam o cordeiro, os pães asmos, aquilo tudo que está ali em Êxodo, assim, então tinha aquela refeição. Isso era a Páscoa. Mas quando o Senhor Jesus Cristo introduziu a ceia do Senhor, ele foi depois daquela festa ali, então, que ele pegou o pão, partiu, e o vinho também, falando que agora era uma nova aliança, quer dizer, eles não precisavam fazer mais aquela festa, agora era diferente, era o partir do pão e o vinho, que representavam, traziam a lembrança, o Senhor, a morte do Senhor. E o que eles faziam, então, lá em Coríntios? As igrejas, então, naquela época, eles ainda faziam isso, essa festa antes, esse jantar, vamos dizer assim, o almoço, não sei como que era, faziam aquela festa antes e depois, então, partiam o pão. Então, é por isso que Paulo fala, olha, vocês façam essa festa, então, em casa e depois, então, vocês venham partir o pão aqui. Que muitos, o que ele fala, muitos chegavam bêbados, comiam demais, bebiam demais e os outros, os pobres, passavam fome, porque eles não tinham o que fazer. Como fazer aquilo ali junto com os irmãos. Então, isso era uma coisa importante, Paulo colocou ordem naquilo ali também, na mesa do Senhor. Então, vamos ver 1 Coríntios 11, 24, alguém lê para nós. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, esse é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Isso. Então, veja bem, isso é a ceia do Senhor, é para ser feita em memória do Senhor Jesus Cristo. É para falar da morte do Senhor Jesus Cristo por nós e também falar da ressurreição dele e também anunciar a volta dele, porque ele falou que não iria beber, que ele vinha até que bebesse conosco, né? Juntos. Então, queridos, isso aí é uma coisa importante também, da gente saber, na questão da ceia, como se portar diante da mesa do Senhor. Aquilo ali só reporta ao Senhor Jesus Cristo. E nós estamos em volta daquela mesa, né? O Senhor Jesus Cristo é o centro daquilo ali. Não sou eu, nem você, nem nada mais, mas é o Senhor Jesus Cristo, é o centro ali daquela mesa, da mesa do Senhor. Nós não podemos esquecer isso, nunca, porque isso aí é a memória, trazer a memória do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 12 fala do problema, se a gente pode dizer assim, com os dons espirituais, de 12 até 14. Por quê? Porque eles usavam aqueles dons para poder se gloriar. Então, Paulo fala de uma maneira muito clara que os dons eram dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Aqui não era para ninguém se gloriar. Então, isso é outra coisa muito importante. Ele não proíbe, Paulo não proíbe a questão dos dons, ele fala que as pessoas devem, sim, manifestar os dons que o Espírito Santo colocou neles, mas para a edificação da igreja. Então, isso é muito importante também. Nesse conjunto de capítulos, que é o 12, o 13 e o 14, nós temos o capítulo 13, que é o capítulo tão maravilhoso, né? Que eu coloquei aqui, que fala sobre o amor, que não adianta, queridos, é isso que é o cerne, né, da questão. Aqui ele fala sobre os dons espirituais, no 12, a unidade da igreja, e aqui no 13 também fala do dom supremo, que é o amor, né, que Deus é amor. Então ele fala, não adianta, se eu falo a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, ou se eu não tiver Jesus, serei como bronze que soa. Então, não vale nada. Então, esse capítulo é um capítulo muito maravilhoso, queridos. Não vai dar tempo da gente entrar em detalhes nele, mas, por favor, entre nesse capítulo depois, medite nesse capítulo, coloque a palavra de Jesus ali no lugar desse amor, e você vai ver como que isso aí se torna diferente, esse capítulo, porque Deus é amor. O amor ágape é só o Senhor Jesus Cristo, só Ele, a característica de Deus,
é o amor, é nele, ele é o amor. João, ele presenciou a crucificação do Senhor Jesus Cristo, ele estava aos pés da cruz, ele só pôde traduzir aquele fato ali, falando, Deus é amor, não tinha outra coisa para ele falar. Qual é, então, a definição de amor? Deus é amor. Então, quer dizer, isso é uma coisa muito maravilhosa. Depois vocês leem com cuidado esse capítulo, medite nesse capítulo, que traz muita revelação para o nosso coração, que traz muita edificação para nós. Em 1 Coríntios 15, fala sobre o problema da ressurreição do corpo. Aquelas pessoas, por serem muito cultas, vamos dizer assim, e muito voltadas muito para essa parte desse conhecimento, eles não criam muito na ressurreição. E aí, então, Paulo vai falar, se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui ele vai falar, sim, que Cristo morreu e ressuscitou, foi visto por muitos, mais de 500 irmãos, e depois por ele próprio, né? Por ele, Paulo, Cristo apareceu para ele. Então, Paulo fala que Cristo ressuscitou, sim. Ele prova isso para aqueles irmãos, que os irmãos devem crer na ressurreição, e nós seremos ressuscitados também. Muitas vezes a gente pensa, como que isso vai acontecer, né? Um morreu afogado, outro morreu não sei que jeito, outro o corpo desapareceu, mas para Deus nada é impossível, né? Nosso corpo vai ser transformado num corpo glorioso, como o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala sobre essa ressurreição. Alguém lê 1 Coríntios 15, 20 a 22. Mas Cristo, de fato, ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim, como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Amém. É isso mesmo. Glória a Deus, né? E o último capítulo, que é o 16, Paulo fala com eles para eles separarem as ofertas para ele poder levar. Ele quer ensinar para aquela igreja a ser dadivosa, né? Que eles devem realmente ajudar uns aos outros, né? Com as suas ofertas. Pode passar o outro slide, Joyce, por favor. E a gente pensa, uma igreja que era rica no ministério da palavra, porque era Paulo, Apolo e Pedro, a ministrar naquela igreja, vamos dizer assim. Eles eram ricos nos dons. Por que eles tinham tantos problemas? Então, veja por quê. Lá alguém abre para nós 1 Coríntios 3, 3. Aí Paulo vai falar por quê? Porque a gente pensa, mas se fosse uma igreja assim, já pensou que Paulo era pastor, Apolo era pastor, o Pedro era pastor, essa igreja tinha que ser perfeita, mas ela não era. 3, Raquel. 1 Coríntios 3, 3. Ah, tá, então eu errei aqui. 3, 3. Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Isso. Então, a resposta para esses problemas, querido, porque eles eram carnais, eles eram bebês em Cristo. Eles foram salvos, mas eles não atingiram a maturidade, eles eram bebês. Então, esse é por isso que Paulo está falando aqui, que todos os problemas, eles advêm da carne. A Bíblia, então, divide, aqui em Coríntios mesmo, divide a humanidade em 3 categorias. O homem natural, alguém abre para nós 1 Coríntios 2, 14. É aquele homem que está em Adão ainda, ele não converteu. O DNA dele é de Adão. Então, esse é o homem natural. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja bem, o homem natural, ele não tem o Espírito de Deus nele, o espírito desse homem está morto, ele não tem contato com o Espírito de Deus. Então, esse é o homem natural, é aquele que está em Adão. A segunda categoria é o homem carnal, foi esse versículo que a Vera já leu, falando que vocês são carnais. É aquele homem que já foi salvo, já creu no Senhor Jesus Cristo,
tem o Espírito de Deus habitando nele, mas ele vive de acordo com a vontade dele, vive de acordo com a carne. Que às vezes a gente pensa, o homem carnal é aquele que pratica... como é que fala, gente? São pecados sexuais, são pecados assassinos, são pecados... Não. É claro que esse também, né? Mas o homem carnal é aquele que não anda segundo o Espírito de Deus, mas anda segundo a sua carne. Significa o quê? Segundo os seus desejos. Lá em Gálatas é falado muito claro isso. Lá em Gálatas, se não me engano, 5,16, eu acho que é. Alguém abre aí para nós, por favor, eu não anotei aqui, mas eu acho que é Gálatas 5,16. Bem rapidinho, queridos, para a gente poder terminar no horário. Acho que é Gálatas 5,16. Portanto, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Olha bem, então, quando o Espírito está guiando a nossa vida, a gente não satisfaz aquela vontade do nosso coração, né? Às vezes de falar uma palavra, dar uma resposta mal respondida para a pessoa, não levar desaforo para casa e outras coisas assim, né? E tem o homem espiritual, que está lá em 1 Coríntios 2,15. Alguém lê para nós. 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido. Veja bem, o homem espiritual é aquele cristão que anda segundo o Espírito de Deus. Lá em Romanos 8, a gente viu que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E é aquilo que Deus deseja que nós sejamos, andando segundo o Espírito de Deus. Isso é dia a dia, queridos, dia a dia. A gente vai, claro que nós vamos falhar muitas vezes, mas nós vamos caminhando cada dia, e o Espírito de Deus vai nos ajudando, vai nos fortalecendo. Aquilo que a gente alimenta no nosso coração, se é a carne, se é o espírito, é aquilo que vai ficando mais forte, né? Então, através da oração, através da adoração, através da humilhação com a nossa confissão de pecados, vamos dizer assim, isso aí que vai transformando a nossa vida, né? Vamos ver, então, o último slide aí. A gente volta, então, para aquele versículo, né, que Paulo fala. Debaixo da luz do Espírito de Deus, nós descobrimos, então, que quase todos os nossos problemas, a não ser todos, são devidos à carnalidade, a nós mesmos. A raiz desse problema está em nós mesmos. Queridos, eu não sei se eu posso afirmar isso, mas eu creio que o pecado mais difícil que a gente tem é o orgulho. A gente acha que a gente não é orgulhoso, mas quando a gente começa a analisar, a gente vê o tanto que a gente é orgulhoso. Porque se a pessoa fala alguma coisa assim de nós, a gente fica já, vamos dizer assim, a gente fica triste. E se você pensar, por que eu fiquei triste? É porque a gente pensa além do que convém de nós mesmos. Então, a gente não aceita uma crítica. Por quê? Por causa do nosso orgulho. E a solução, gente, é Cristo, e somente Ele, é Cristo e a cruz de Cristo. Não tem outra solução, é o Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, porque é Ele que faz todas as coisas no nosso coração. Ele é que tem paciência conosco, Ele que nos conhece profundamente, porque foi Ele que nos criou a nossa alma, criou a nossa personalidade. E em tudo, então, nós devemos deixar que o amor de Cristo nos constranja, que é o capítulo 13 de Coríntios, né? E o meio, então, que Deus usa, nós sabemos, já falamos muito sobre isso, para nos libertar da nossa carne, é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Essa cruz nos tira de Adão e nos leva para Cristo. E essa cruz nos tira do eu, trata com o nosso eu e nos coloca em Cristo. Glória a Deus por isso. Aí, por isso que Paulo fala, então, lá em 1 Coríntios 2, 1 e 2, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Glória a Deus por isso. Eu estava lendo o livrinho do irmão aqui sobre essa epístola de Coríntios, eu achei muito interessante que no final ele coloca o seguinte exemplo, para a gente terminar.
Ele fala que uma pessoa que deve ter visto assim, literalmente, o Senhor Jesus Cristo sendo crucificado por ele foi Barrabás, porque foi colocado Barrabás ou Senhor Jesus, lembra? E aí, então, o Senhor Jesus foi colocado no lugar de Barrabás para ser crucificado. Então, eu acho que Barrabás, esse irmão falando, né? Quando ele olhou para a cruz, ali, o Senhor Jesus Cristo crucificado naquele monte, ele deve ter pensado, eu deveria estar aqui. E esse, queridos, é o pensamento que a gente deve ter. Eu que deveria estar naquela cruz. E aí, então, a gente não pode afirmar que nós não sabemos disso, mas com certeza a vida de Barrabás deve ter sido mudada. Ele era um assassino, mas agora ele tinha que ver que realmente a vida dele tinha que mudar. Ele tinha que ser igual àquele homem tinha que andar nos pés daquele homem que foi crucificado no lugar dele. Então, queridos, esse deve ser o exemplo da nossa vida. Nós devemos olhar para a cruz do Senhor Jesus Cristo e nos ver ali, era ali o nosso lugar. Mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar. E por causa disso, nós devemos andar nos passos daquele que tomou o nosso lugar. Então, por isso que Paulo fala, decidi nada saber entre vós, nada de sabedoria, de profundidade, nada disso, senão ao Senhor Jesus Cristo e esse crucificado. Realmente que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que nós possamos mesmo ter um coração voltado para Ele e querer mesmo, queridos, mortificar tudo aquilo da carne para que o Espírito de Deus nos dirija. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Alguém poderia orar para nós, para a gente terminar esse tempo? Ó, louvado seja, bendito seja o Senhor nosso Deus, por essa palavra que nós repartimos aqui hoje, Deus, pela palavra que o Senhor tem dado a Raquel, Senhor, para os nossos corações. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, porque o Senhor é bom. Amém, Senhor. Não merecemos, mas o Senhor é sempre bom e nós chamamos por isso e queremos amá-lo cada dia mais. Perdoa nossas faltas, mostra-nos as nossas faltas para que possamos corrigi-las, ó Deus, e que o Senhor possa se agradar do nosso coração. Abençoe o dia de cada uma e toda a vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs. Obrigada, viu? Deus abençoe cada uma. Tenha um bom fim de semana, viu? Amém. Eu vou tentar passar umas tarefinhas para as irmãs, vou ver se eu consigo, que a gente está mudando aqui para casa, então está aquele rolo de caixa, de tudo quanto há. Vou ver se eu consigo passar umas tarefinhas. Vem cá,